Olá, meus amigos queridos e minhas amigas queridas do grupo GELAC. É uma alegria enorme estar aqui de volta nessa casa. Eu me chamo Paula Viana e a convite da nossa querida Alon, estamos aqui de retorno para falar de tema tão interessante. Descobri que sou médium. E agora? E agora, gente, vamos falar sobre esse tema que eu tenho certeza que deve ser um tema assim recorrente na mente de muitas pessoas, principalmente os médiuns iniciantes. Mas antes de começar, eu vou ler uma mensagem da obra Agenda Cristã, Psicografia de Chico, pelo Espírito André Luiz. Depois eu vou proferir a nossa prece de abertura, tá bom? Mensagem 14. Enquanto busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajar, viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo, enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. De suas lições sensatas na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos da reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Que saibamos aproveitar a nossa encarnação, que é um presente de Deus para todos nós. Então, nesses instantes, eu convido a todos que se sentirem à vontade aí em seus lares, fecharem os olhos, imaginarem esse grupo amoroso que é o GELAC, que é muito mais do que um templo físico, que é o templo criado aqui nos corações de cada um de nós, conectados pelo amor e pela fraternidade. Essa reunião de pessoas, amigas, predispostas ao bem, predispostas a servir o Cristo. Que o nosso Mestre amado possa nos guiar, nos proteger, nos envolver e inspirar sempre. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, eu queria que vocês me respondessem, mas como nós não estamos ao vivo, me respondam no chat, que depois eu vou ver, tá? Então, me respondam aí. Vocês que estão nos assistindo agora, já tiveram alguma sensação de apreensão, de medo, quando perceberam ali os primeiros indícios da mediunidade? Como vocês reagiram a isso? Existem muitas pessoas que têm muito medo do que vem a ser a mediunidade. Tem muito medo
de que isso mude completamente a sua vida. Tem medo do que não pode controlar ou que acha que não pode controlar. Fica assustado. Tem gente que não quer de jeito nenhum ser médium, que adentram as casas espíritas para tratamento espiritual, pedindo que tire a mediunidade delas. Eu tenho certeza que os trabalhadores da casa, principalmente os que já têm mais tempo de caminhada, vão concordar comigo nesse aspecto. Eu já recebi pessoas na casa espírita pedindo, pelo amor de Deus, para retirarem a mediunidade, porque a mediunidade lhe trazia angústias, porque aquelas percepções não eram boas, porque ela não queria ficar ouvindo vozes nem vendo pessoas, enfim, porque estava vivendo angústias com aqueles processos, porque não estava tendo controle sobre o que estava acontecendo. E isso é muito comum. Mas vocês sabiam que, assim como tem pessoas que não desejariam nunca, sequer, travar um contato com os espíritos, existem aquelas que pedem todos os dias para ter uma experiência mediúnica, e muitas vezes, quando acontece dessa mediunidade aflorar, a pessoa desejava tanto, que ela passa a se ludibriar, que ela passa a se, vamos dizer assim, deslumbrar demais com essa experiência e às vezes também acaba sendo um pouco invigilante, podendo cair nas teias das obsessões. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós temos um cenário muito diverso, muito diverso. Todo mundo que inicia os seus primeiros momentos de contato com os espíritos tem uma mediunidade de uma característica mais perturbada? Não. A maioria tem momentos de maior desconforto porque ainda não aprenderam a dominar esta faculdade, porque ainda não entenderam bem como ela se processa. Então, às vezes, os momentos iniciais vêm acompanhados de alguns desconfortos. Mas sobre isso nós vamos falar aqui muitas coisas interessantes que estão na obra de base, né, para essa palestra, Estude e Viva, capítulo 37, dos Médiuns Iniciantes, do Espírito Emmanuel, também o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, no item 10, e na questão 798 de O Livro dos Espíritos. Mas é óbvio que eu não poderia começar falando de mediunidade sem trazer o Livro dos Médiuns, que é esse grande guia prático, né, que os espíritos nos ofertaram, codificado pelo nosso querido Allan Kardec, que é para nós médiuns um roteiro seguro para que nós tenhamos uma prática mediúnica segura. Uma das grandes preocupações dos espíritos ao nos ofertarem essa, que é a segunda obra da codificação, primeiro nos trouxeram o Livro dos Espíritos, esse corpo filosófico, essa série de questões para que nós entendêssemos o que era o Espiritismo, para que nós entendêssemos esse intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual. E a partir desse momento em que eles trazem essas luzes, essas claridades dos ensinos dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, logo depois, eles vão nos ofertar o Livro dos Médiuns. Por quê? Já que os fenômenos eles estavam, né, pipocando, eles estavam sendo cada vez mais comuns e recorrentes em várias partes do mundo, era imperioso que eles nos trouxessem um roteiro para que esse exercício fosse seguro, para que os médiuns pudessem desenvolver, né, se capacitar, na verdade, cada vez melhor para o exercício mediúnico. Então, quando nós falamos de mediunidade, é importante que se diga que mediunidade ela é uma faculdade inerente de nós, seres humanos. Ela é algo que é orgânico. Apesar dela ser uma questão que é orgânica, ou seja, se relaciona também com o nosso corpo físico, porque existe uma predisposição maior para uns do que para outros, que vai traduzir justamente o que nós chamamos de ostensividade, para que esse intercâmbio seja mais fluido, tá?
e com, às vezes, maiores possibilidades de interação. Uns através da escrita, outros escrita e fala, outros vidência, outros tudo junto, né? Outros efeitos físicos, enfim. Nós temos uma classificação extensa de tipos de médiums, que vai estar trazida aqui em O Livro dos Médiuns. E lá na 159, os espíritos vão nos dizer, em O Livro dos Médiuns, que uma frase que todos nós já conhecemos. É médio todo aquele que sente em um grau qualquer. Porém, existe um porém nessa frase. Porque eles nos dizem, nós trataremos como médiuns aqueles que têm essas faculdades de maneira mais clara, de maneira mais desenvolvida, ou seja, de maneira mais ostensiva. Então, em que pese, em algum grau, todos nós sermos médios, todos nós podermos perceber de alguma forma, mesmo que muito sutil, através de inspiração, sensações, às vezes imprecisas, a presença dos espíritos, né? Mas, quando Kardec vai falar de médiums, e quando ele vai falar sobre mediunidade, ele está falando sobre os médiuns ostensivos. E por que, Paula? Porque são aqueles que vão ter a possibilidade de usar essa faculdade a serviço de Jesus. De usar essa faculdade em auxílio próprio e em auxílio do próximo. E aí eu já começo a trazer uma primeira quebra de tabu. Porque muitas pessoas, quando pensam em mediunidade, pensam em algo maravilhoso, em algo sobrenatural. E não é à toa que Allan Kardec e os espíritos, na estruturação de O Livro dos Médiuns, logo eles perguntam no primeiro capítulo, há espíritos? E vão desenvolver toda uma ideia dizendo que sim, há espíritos, por isso que esse intercâmbio é possível. Mas logo no segundo capítulo vai falar do maravilhoso, do sobrenatural. Para quando nós não entendíamos, em um tempo em que nós não entendíamos o que era esse intercâmbio, nós atribuíamos a isso o fantástico, o maravilhoso, o sobrenatural. Alguém que tem um dom especial, alguém que é diferente dos demais, um ser dotado de um dom divino e por isso diferente que deve ser venerado. Mas os espíritos vão nos dizer que não é nada disso. Que não existe sobrenatural, que não existe maravilhoso. Que tudo isso é possível porque a lei de Deus assim o permite. Idealizar algo que fosse sobrenatural seria dizer de algo que não fosse natural, segundo a lei divina. E a gente sabe que Deus não derroga suas leis. Então, se nós podemos intercambiar, trocar informações, ter contato com o mundo dos espíritos, é porque isso é natural e assim deve ser visto. Então, antes mesmo de dizer aqui algumas advertências e algumas orientações que Emmanuel nos traz, quando ele vai tratar dos médiuns iniciantes, é importante que para todos nós tenhamos bem claro, médiuns são pessoas normais, como quaisquer outras. A veneração que há a médiuns fazem com que os próprios médiuns acabem por também acreditar nisso sem vai descer e muitos tombam feio, porque acabam se ludibriando demais e aí acabam sendo fascinados, sendo obsidiados. Médiuns não estão aqui para serem venerados. Médiuns estão aqui para serem tratados como pessoas normais. E por que é importante eu fazer essa advertência? A última vez que eu estive aqui no Jalá, eu falei sobre o capítulo da identidade dos espíritos aqui também de O Livro dos Médiuns. E às vezes quando eu falo de mediunidade eu sou um pouco dura e as pessoas às vezes não entendem por quê. Porque, infelizmente, ao longo da nossa caminhada espírita, a gente vê processos de fascinação e processos de endeusamento de médiuns que fazem com que uma casa espírita inteira caia. Ah, porque esse é o médium principal. Ah, é aquele médium que está iniciando, ele quer aspirar a uma categoria de médium principal na casa, de alguém que tem destaque, de alguém que tem prestígio, de alguém que é tipo um grande oráculo, que tudo a ele é perguntado e ele tem as respostas de tudo da casa. Isso é um grande perigo. Porque nós não podemos partir da ideia também de que tudo que vem dos espíritos é algo elevado.
Então, a gente tem uma grande, grande, grande lição a ser aprendida, que os espíritos vão tratar no capítulo de Há falsos cristos e falsos profetas. Não crede em todos os espíritos, em todos os profetas, mas observai se os espíritos são de Deus. Observai que conteúdo eles trazem, muito mais do que quem assina. Qual é o conteúdo da mensagem? Nós estamos desacostumados a olhar de maneira crítica as mensagens. E para os médiuns iniciantes, isso é ainda mais fundamental, porque nós ainda não temos essa mediunidade muito bem calibrada, muito bem experimentada. Então, nós estamos, vamos dizer assim, conhecendo tudo, tudo é muito novo. Então, a cautela, o cuidado, a paciência em ir amadurecendo essa trajetória é algo muito importante. Eu me recordo que a primeira vez que eu tive os primeiros sinais de mediunidade, eu nem fazia ideia o que era isso. Eu era um adolescente de 13 anos, de experiência católica, e que jamais tinha ouvido falar sobre espíritos, sobre espiritismo e nada disso. E eu vi o meu avô entrando na casa da minha avó, onde eu morava na época. E eu lembro que aquilo me deixou desesperada, porque meu avô havia desencarnado. E eu estava brincando na porta de casa, né? Interior, a gente brinca na rua. E aí eu estava brincando com outras crianças, outros adolescentes, a gente brincando na rua. E eu vi o meu avô passar por mim, entrar na casa, e eu me deu um pânico, eu larguei tudo, saí correndo, entrei na casa gritando: minha avó, minha mãe, minha avó, minha mãe, minha avó, minha mãe, meu avô entrou aqui, meu avô entrou aqui, meu avô entrou aqui. E elas olharam para mim, arregalaram aquele olho, meu Deus do céu, como assim, seu avô tá mais aqui, seu avô tá morto, né? Não era nem desencarnado, porque, como eu falei, não éramos espíritas, seu avô tá morto, meu filho. Como assim você viu seu avô? E eu tentava explicar, e aquela experiência ficou marcada em mim. E aí, passou. Depois de um tempo, passado alguns anos, ainda caminhando na transição da adolescência para a fase adulta, eu comecei a perceber ter outras percepções, né, de percepção de presença e outras questões que eu também não entendia, eu também não dava muita importância. Sempre tentei explicar tudo por questões de ciência, enfim. Somente depois que eu adentrei a casa espírita é que eu fui entender que o que acontecia comigo era realmente mediunidade. E a primeira vez que eu cheguei na porta de um centro espírita para ir num tratamento espiritual, levada por meu namorado, hoje meu marido, então eu tive um acesso de pânico, dificuldade de respirar, uma sensação iminente de morte, e eu não conseguia entrar no centro espírita. E eu dizia: não, 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 não entro aí, não entro aí, não entro aí. E eu bati o pé na porta do centro: não entro aí, não entro aí. Vocês imaginem que cena vexaminosa. O povo ia passando por mim, entrando, né? Porque a reunião doutrinária ia começar. O povo ia passando, e olhava para essa menina e dizia assim: gente, meu Deus do céu, por que essa menina não entrou ainda? Tá empacada aí na porta do centro. E eu não tava assim, gritando, nem nada, não. Mas eu tava com meu esposo: não vou entrar. Na época, meu namorado: não vou entrar, não vou entrar. Ele disse: vamos entrar, vamos sentar e vamos esperar a nossa vez de falar com a atendente fraterna. Ele é espírita desde que nasceu. Eu lembro que eu respirei fundo. Era a palestra do meu amigo, hoje meu amigo Naum Castro. E aí eu lembro que eu sentei e fiquei aguardando me chamarem. E aí o moço, o atendente fraterno, falou assim: vocês estão muito juntos, separa aqui, vocês vem para cá, você vai falar, eu aí, imaginem essa cena, gente. Eu não estava querendo entrar na casa espírita. E de repente, minha segurança, meu âncora, que era meu namorado, me separaram dele. Menina, meu coração palpitava, eu não conseguia respirar. E eu dizia: Senhor Jesus, em você eu conheço, eu já confio, eu sei, me ajuda porque eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo. E eu fui para atendimento fraterno, depois eu voltei para a palestra e aquela sensação toda acontecendo. Só passou depois que eu tomei o passe e tal e tudo mais. Mas eu tive uma coisa tão clara em mim que era assim: é aqui que eu tenho que estar. Eu não sabia por quê, mas eu sabia que era ali que eu tinha que estar. E alguns anos foram passando, eu fui fazendo os estudos na casa espírita, eu fui entendendo o que era aquilo, fui aprendendo a dominar. E depois eu fui usar essa mediunidade realmente
a serviço de Jesus nas atividades mediúnicas da Casa Espírita, nas atividades de passe, enfim. E por que eu estou fazendo esse parêntese pessoal, que às vezes a gente não comenta muito? Porque nós estamos falando de médios iniciantes. E essa sensação inicial de algo que foge do nosso controle, às vezes pode nos apavorar. E pode nos fazer desejar a não querer viver aquilo. Porque achamos que a nossa vida vai ser o tempo inteiro aquela perturbação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Passa. Sabe como é que passa? Estudando, conhecendo e servindo. É claro que temos a opção, você pode me dizer assim, Paula, mas todo mundo, então, que tem mediunidade é obrigada a... Não, ninguém é obrigada a. Nós não somos obrigados a nada nessa vida. Deus nos deu livre-arbítrio. A escolha é nossa. Usar essa faculdade para crescer ou não. Se nós não quisermos, o nosso livre-arbítrio será respeitado. Pode ser que passemos por algum período de turbulência, porque, enfim, as percepções elas não se apagam, né? Então é preciso saber lidar. Apesar da mediunidade poder ser suspensa em alguns casos, né? Mas, de uma maneira geral, médium é sempre médium. A gente não é só médium na casa espírita. Agora, vivenciando a pandemia que se estende e as casas espíritas fechadas, então os médiuns deixaram de ser médiuns porque a casa espírita não está aberta e não temos a sessão mediúnica na sala da mediúnica para poder trabalhar? Não. Nós somos médiuns o tempo inteiro. O médium é médium o tempo inteiro. Existem muitos médiuns que não são espíritas, que são católicos, que são protestantes, que têm as suas percepções espirituais e seu intercâmbio com os espíritos e dão os seus significados e que entendem à sua maneira. E existem até aqueles que, apesar de continuarem professando a sua fé, buscam o tratamento na casa espírita e buscam a compreensão do que acontece com eles para que possam caminhar melhor. E isso é muito bonito, né? Porque, na verdade, o ensino espírita é para todos. O entendimento de que somos espíritos, o entendimento que nós podemos manter relação com os espíritos, ela é universal. Tanto que ao longo da história isso sempre existiu. Então, meus amigos, esse introito aqui foi para dizer que nós estamos diante de algo que é natural e assim deve ser visto. E por ser natural, por ser espontâneo e por ser algo que nós aprimoramos com o tempo, é importante que nós sigamos algumas orientações iniciais para que essa mediunidade ela seja direcionada. Então, Emmanuel vai dizer que os médiuns iniciantes, muitas vezes, por conta de todas essas dúvidas que eu falei, que assolam a nossa mente, meu Deus, esse pensamento é meu, não é meu? Que sensação é essa de taquicardia que eu tô tendo? O que foi esse gelo que eu senti no meu braço? E essa dor na boca do estômago que eu tô sentindo? E essa dificuldade de respirar? Alguns médiuns trazem impressões físicas muito fortes. Alguns, ao entrar em contato com os espíritos, somente captam seus pensamentos e as suas emoções de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais distanciadas de si. Outros médios são capazes dessa leitura magnética ser sentida de maneira correlata no seu corpo físico. E quando isso acontece, muitas vezes vem, de maneira inicial, um desconforto. Que com a respiração, com a prece, com o passe, né, vai se desfazendo e a gente vai se harmonizando. E o processo de diálogo com o espírito não começa só quando o dialogador, quando o doutrinador começa a conversar com o espírito numa reunião mediúnica. O processo de diálogo com o espírito começa quando o médium já inicia essa aproximação fluídica, perispírito a perispírito com o espírito comunicante. Ali, o médium já consciente do seu trabalho, consciente das suas responsabilidades, ao perceber aquele espírito, já começa a envolvê-lo mentalmente, já começa a solicitar o amparo da equipe espiritual, já começa ali, se algumas ideias já vêm, né, na mente, e não é o momento de falar, você está no seu trabalho, você está na sua casa com outras pessoas, você está num salão doutrinário, num centro espírita, você está no banco, porque como eu falei, a gente é médium em todo lugar.
né? Então, o que, que você faz se você não está na sala mediúnica? Você tem a oportunidade de envolver aquele espírito, de dar amor para ele e de dizer para ele: olha, meu amigo, aqui não é o momento, não consigo te ajudar agora. Se você estiver na casa espírita, já nos preparativos da reunião mediúnica, olha, aguarde uns instantes, você já vai ser atendido. Esse aqui é o lugar para que você possa conversar e a gente vai poder conversar e lhe ajudar na medida do possível. E é um momento da gente já fazer esse envolvimento. Então, é importante perceber que temos várias possibilidades, nós médiuns, de já travarmos esse diálogo e darmos alguns encaminhamentos antes mesmo da doutrinação propriamente dita começar, ou se estivermos em outros espaços, de encaminharmos aquele espírito para a nossa casa espírita, para que ele possa ser assistido, para que ele possa ser atendido. Meus queridos, me desculpem um pouquinho o latido do cachorro, tá? Mas vamos seguindo aqui. Então, Emmanuel vai dizer que ao sermos buscados por esses médiuns iniciantes, que normalmente solicitam entendimento e apoio de companheiros mais experimentados, é importante que alguns esclarecimentos sejam feitos. Então, ele nos diz aqui: induzamo-los a reconhecer que estamos todos à frente de espíritos generosos e sábios, a feição de cooperadores perante autoridades de serviço que nos esperam um concurso eficiente e espontâneo. Então, nós não estamos sós. Nós somos assistidos por bons espíritos. Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos os trabalhadores da equipe espiritual da casa que estamos vinculados. Se não somos espíritas, nós temos, ainda assim, continuamos a ter a assistência dos bons espíritos. Então, que lembremos deles, que lembremos de Jesus, né? Que lembremos de Maria, seja lá qual for a nossa crença, daquele espírito luminar que nos acompanha, que nos instrui a todos. Estamos assistidos, não estamos sós. E eles esperam de nós um concurso eficiente e espontâneo. Porque a mediunidade é natural, então ela flui espontaneamente. E para que ela seja útil, para que ela seja, que ela nos traga bons frutos, é preciso que nós tenhamos algumas atitudes que favoreçam a atividade. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nós podemos atrapalhar muito o trabalho da equipe espiritual quando nós somos invigilantes, quando nós somos irritadiços, quando nós não nos preparamos para as atividades que nós vamos desempenhar. Então, a gente pode, na verdade, desagregar muito energeticamente se nós não estamos ali preparados para a atividade. Então, o preparo é importante, a busca de pensamentos sadios, as boas leituras, né? A ação no bem, independente de estar engajado em alguma atividade social ou não, como eu falei, a nossa vida, ela é vivida, não é só dentro da casa espírita. Na casa espírita a gente passa o menor tempo possível. A nossa vida, ela é vivida no dia a dia, no cotidiano, em casa, no trabalho, na rua, no banco, no mercado, em todos os lugares. Então, nesses lugares, nós somos instrumentos de Deus em toda parte. E é assim que nós devemos nos portar. Então, é importante que saibamos que estamos amparados sempre. Não nos compete avançar sem a devida preparação, conquanto supervisionados por mentores respeitáveis e competentes. Então, os mentores, eles estão aqui para nos assessorar. Se eu não faço o devido preparo, o que eu faço? Eu crio uma distonia. O intercâmbio com a equipe espiritual superior que nos assiste, ela é mediante sintonia. Se eu não, busco a frequência do rádio correta, eu não consigo ouvir, né, aquela rádio que eu queria escutar. A música, a notícia, não é assim? Se na televisão eu estou zapeando os canais da televisão e coloco num canal que não é numa frequência que capta um sinal digital, por exemplo, a minha televisão fica só aquele chuviscado, eu não consigo ver imagem, eu não consigo ouvir nada, por quê? Quer dizer que a mensagem não está chegando, que a mensagem não está sendo emitida para aquele aparelho? Não, ela está sendo emitida. Mas como eu não calibrei na sintonia correta, eu não percebo. Então, os espíritos, eles sempre estão ali, a nos assessorar.
Mas se eu não calibro na frequência deles, eu não consigo perceber. Lembra de André Luiz no nosso lar? Ele estava no umbral, tinha desencarnado, estava atormentado. Quantas vezes a gente vê a equipe de Clarencio ali em torno dele, a mãe ali em torno dele, buscando auxiliá-lo, e ele não via e nem ouvia ninguém? A equipe estava ali, mas ele não estava em sintonia. Quando ele faz a prece, ele percebe, mas os espíritos não apareceram naquele instante, ele que percebeu naquele instante. Então, assim também na mediunidade, quando nós estamos em sintonia com os bons espíritos, nós o percebemos, né? Nós entramos em contato com eles, mas quando nós estamos em distonia, eles estão ali e nós não conseguimos captar a sua presença, não conseguimos captar a sua inspiração. Então, é importante esse entendimento para que nós tenhamos um posicionamento consciente durante a atividade. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo 17 da formação dos médiuns, no item 211, ele fala de preocupações, de precauções necessárias para não sofrer obsessão, né, pela influência de espíritos inferiores. Nesse item, nesse capítulo especial, ele vai falar sobre os médiuns escreventes, que eram muito comuns na época de Kardec. Então, ele vai direcionar a sua instrução para esses médiuns. Mas as orientações dele se aplicam a qualquer pessoa. E número 1, colocar-se sob a proteção de Deus, tendo a fé sincera, solicitar a assistência do anjo da guarda. Então, olha que eu falei, a prece. Eu dei o exemplo aqui de André Luiz. A prece é um grande instrumento de conexão com os bons espíritos. E ele coloca como número 1, fé sincera, entrega, conexão com a equipe espiritual. Número 2, aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta a natureza dos primeiros espíritos que se comunicam, dos quais é sempre prudente desconfiar. Então, ele está dizendo assim, médios iniciantes, isso aqui é Kardec no item 211. Médios iniciantes, vocês ainda estão aprendendo a distinguir qual que é a presença de um espírito bom, de um espírito desequilibrado, o que pode vir de um espírito de luz, o que pode vir de um espírito já no estado de maior perturbação. Então, como você ainda está entendendo, aprendendo a diferenciar, é sempre prudente desconfiar. Porque a gente tem aquela máxima, melhor recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, na dúvida, põe em reserva. Então, se pergunte, perceba, comece a conhecer como é que eu estou quando estou na presença de um espírito de luz. Como é que eu estou quando o benfeitor se aproxima de mim? Olha, eu tenho uma sensação boa, uma sensação quentinha de acolhimento. Eu respiro leve, eu me sinto expandir, eu sinto aquela sensação boa de que eu estou quase levitando. É o processo de emancipação da alma no transe mediúnico, orientado pelos bons espíritos. E quando eu estou na presença de um espírito perturbado, nossa, eu sinto às vezes um frio, eu sinto uma palpitação, eu sinto uma sensação de angústia, eu percebo que às vezes até a minha respiração é difícil. Então, às vezes, os espíritos que são mais densificados do seu corpo perispiritual, a sua energia é mais densa, a nossa percepção dessa aproximação muitas vezes é um pouco mais perturbada. Mas quando eu estou falando de um espírito zombeteiro, de um espírito pseudo-sábio, que às vezes não está tão embrutecido assim, ele é mais um gozador, e eu, na minha vigilância, não consigo perceber, às vezes, a sutileza, como ele brinca com nomes veneráveis, por exemplo, eu posso achar que, por não ter me causado um mal inicial, uma impressão ruim inicial, que não se trata de um espírito ruim. E na invigilância, na percepção da mensagem, eu acabo achando que está tudo certo com aquela comunicação, quando muitas vezes não está. Eu já disse aqui que quando a gente vê as mensagens apócrifas que estão no Livro dos Médiuns, a gente percebe que muitas das mensagens que foram refutadas por Allan Kardec não são mensagens de cunho
vamos dizer assim, ruim. Parece que a essência da mensagem em geral, ela é boa, mas na sutileza, porque ele já era experimentado, ele já reconhecia determinados espíritos que de maneira recorrente se manifestavam, o que vai acontecer? Ele sabe refutar, ele diz, não, essa mensagem não é de São Luís, não, essa mensagem não é de São Paulo, certo? Porque é a experiência que vai nos dando essa capacidade perceptiva, que vai nos dando essa capacidade de entendimento. E é por isso que estar assessorado, de que estar acompanhado por médios experientes, essa advertência que Allan Kardec faz aqui também, de estar acompanhado de pessoas ao nosso redor que já tenham uma melhor vamos dizer assim, fluência, né, conhecimento do intercâmbio mediúnico é importante para o médium iniciante. O médium iniciante não deve pensar que ele pode bastar-se a si mesmo. Porque muitas das vezes ele pode entrar em desequilíbrio, precisar de um passe para se recompor. Ele pode ter dúvida acerca de determinada comunicação. E é importante que ele escute o que aqueles mais experientes puderam perceber daquela comunicação. É importante estar aberto. Olha, gente, não pensem que quando um amigo nos chama na casa espírita para falar assim, ô Paula, naquela comunicação sua, eu não sei, eu percebi uma certa incoerência na fala, quando ele disse tal coisa assim, assim, assim. Não me pareceu um espírito elevado, já que era uma comunicação de mentor, sabe? Uma fala assim é um momento que a gente deve entender como uma bênção. É alguém nos ajudando a abrir os nossos olhos. E nós devemos receber isso de uma maneira muito bem-vinda. E nós vemos que algumas pessoas na casa espírita têm uma dificuldade de aceitar esse tipo de comentário. Tem pessoas que, quando são chamadas para uma conversa de como se procedeu a comunicação e qualquer coisa do tipo, se sentem melindradas, se sentem coagidas, se sentem mal, né? E não devemos nos sentir dessa forma. Ao contrário, devemos agradecer, porque todos nós, iniciantes ou não, temos sempre a oportunidade de aprender coisas novas. E precisamos estar atentos a esses chamados dos outros amigos que nos querem bem. Qual a finalidade de um grupo mediúnico, senão que cada um dê suporte uns aos outros? E dar suporte não é só dar suporte fluídico, para que a comunicação seja mais fluida, para que a gente tenha um ambiente favorável energeticamente para que os tratamentos se deem. Não é só isso, não. Não é só fluidicamente falando, emanação fluídica, não. É também o suporte de acolhimento, é também o suporte de conversa, é também aceitar que aquele grupo está ali para crescer junto. Então, essas conversas, elas são salutares e devem assim ser entendidas. Então, Kardec também destaca nesse item 211 do Livro dos Médiuns, estudo prévio é indispensável. E Emmanuel vai dizer, é preciso estudar para discernir e trabalhar para merecer. Se eu não estudo, se eu não conheço, se eu não busco compreender, estar atento às mensagens, se eu não tenho conhecimento prévio do que se espera do intercâmbio mediúnico, como que eu vou ser um bom instrumento? Você já imaginou? Eu sou enfermeira, já com alguns anos de caminhada na minha profissão. Quando eu me formei, eu era insegura. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, eu tive dor de barriga. Eu fiquei morrendo de medo. Na primeira parada cardíaca que um paciente teve na minha frente, eu achei que eu ia ter uma parada cardíaca junto. E aí eu falei, não, Deus, me ajuda, bora centrar as atenções, vamos fazer o nosso melhor. E nós fizemos o nosso melhor e tudo saiu bem. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós somos iniciantes, somos inseguros. Somente a prática e o estudo constante é que vai nos dando a segurança no passo. Então, hoje, se eu estou diante de uma emergência, eu sou mais ágil, eu já sei, minha cabeça já viaja em tudo que eu preciso fazer, entendeu? Se eu estou diante de um paciente, eu tenho segurança do que eu preciso falar, mas isso só aconteceu com uns anos de caminhada. O médium não é diferente.
É uma faculdade que estamos conhecendo naquele instante. É uma faculdade que está desabrochando. Eu ainda preciso entendê-la, eu preciso entender como eu funciono. Cada médium é um. Cada médium é de uma forma. Cada um reage de uma maneira. Então é importante. E eu peço que Deus nos ajude, que hoje os cachorros, eles resolveram falar, né? De repente eles estão tendo percepções. Brincadeiras à parte, mas estamos realmente aqui diante de um momento de muitos latidos, meus queridos. Me perdoem, são os animais, às vezes eles querem participar do nosso momento de estudo. Então, retomando a nossa fala, tenho a certeza que apesar dos primeiros passos serem imprecisos, à medida que nós perseveramos na nossa caminhada, isso vai se tornando cada vez melhor. O nosso intercâmbio com os espíritos vai ficando cada vez mais fluido. A minha capacidade de diferenciação vai ficando cada vez melhor. E se eu sou disciplinado e eu tenho preocupação com aquele horário que eu me coloquei à disposição da atividade, do meu preparo, da minha vigilância, do meu estudo, da prece, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, eu vou naturalmente indo para o caminho que eu tenho que ir. Para o caminho do bem, para o caminho do amor, para o caminho da caridade, da vivência da mediunidade com Jesus. É isso que nós precisamos entender. É aí que está o grande centro, né, do nosso direcionamento. É a mediunidade com Jesus. É servir de maneira despretensiosa. É dar de graça o que de graça recebemos. É nos colocarmos à disposição. Nos dizem os espíritos, médiuns há muitos vindos de muitos lugares. Mas aqueles que servem com entrega, com amor, com a felicidade do servir, do bem pelo bem, esses são poucos. Então, é importante que nós alertemos para isso, porque esse é o grande objetivo. A faculdade por si só, ela não é boa nem ruim. Quem dá o direcionamento, se a minha utilização dela será para o bem ou não, sou eu com o uso do meu livre-arbítrio. Então, percebam que todos nós, a todo instante, estamos sendo convocados a seguir o nosso doce Rabi da Galileia. E se eu uso essa faculdade, essa potência da alma para o bem, quanto de bem eu não posso fazer? Vocês já imaginaram nisso? E quando eu estou falando quanto de bem que eu posso fazer, eu não estou falando somente para o outro, porque a gente tem uma ideia de que eu vou na reunião mediúnica ajudar o espírito que vai se comunicar. Eu vou primeiramente me ajudar. Os processos pelos quais eu irei vivenciar naquele intercâmbio mediúnico passarão pela minha mente, passarão pelo meu coração. Eu terei a oportunidade de refletir acerca daquelas questões. E se eu for inteligente, eu vou usar aquelas lições para modificar algo em mim. É importante que se diga isso. É importante que a gente perceba isso. Então, eles dizem aqui a responsabilidade do médium com as informações de que ele se faz transmissor. Porque muitas pessoas, às vezes, de maneira imprevidente, principalmente alguns iniciantes, e alguns nem tão iniciantes assim, mas que não têm muita responsabilidade com o que falam. O que acontece com essas pessoas? Elas acham que tudo que ela vê, tudo que ela percebe, tudo que algum espírito sopra no seu ouvido, ela deve chegar para o outro e falar. Já pensou que caos? Será mesmo que tudo que eu vejo, e tudo que eu ouço, e tudo que eu percebo que os espíritos me mostram devem ser ditos? Será que a pessoa que está na minha frente tem condição de ouvir a descrição de um obsessor que está ali do lado dela? É útil eu dizer isso a ela? Então, médiuns, queridos amigos, nem tudo que nós vemos nós devemos falar.
Quando nós recebemos uma mensagem, quando nós recebemos uma instrução, nós precisamos filtrar. É nossa responsabilidade fazer um filtro. É nossa responsabilidade entender se aquilo deve ou não ser dito. É importante que observemos isso. Esse é um alerta que eu faço. Porque às vezes o médico diz assim, o Espírito me disse tal coisa assim, assim, assim. Com que finalidade você está dizendo isso? Se fez essa pergunta, é bom fazer. Então não devemos sair por aí dizendo tudo que a gente vê, tá? E nem tudo que a gente escuta. É preciso ter essa claridade, tá? Então outra coisa importante é que o discernimento e a disciplina é importante para que se aclarem, que se aprimorem cada vez mais a faculdade. Então, como eu disse, é trabalhando que se aprende, é servindo que se aprende. Não existe outro caminho. A teoria é o primeiro passo, depois a prática. É importante. Por isso que o grupo de desenvolvimento, de educação mediúnica, é importante. A instrução é importante. Ouvir os amigos espirituais é importante. Então, não há conhecimento real onde o tempo não consagrou a aprendizagem. E que todos os encargos são nobres, onde a luz e a caridade preside a realização. Não há conhecimento onde o tempo não consagrou a aprendizagem. É preciso ter paciência. Não adianta colocar o carro na frente dos bois. Não adianta. É preciso que a gente tenha a paciência de ir aprendendo dia a dia através da experiência, de ouvir, de experimentar, de sentir, de aprender a diferenciar. É importante se conhecer. Médium, conhece-te a ti mesmo. Como eu vou diferenciar o meu pensamento do pensamento do espírito? Muitas vezes temos dúvida. Se o pensamento se assemelha muito com o nosso, mas se nós sabemos quem nós somos, quando aquele pensamento destoa demais do que normalmente eu penso, de quem eu sou, eu consigo diferenciar. Então é importante todas essas questões. Eu deixo como dica final a leitura das Dissertações dos Espíritos em um capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Lá nós vamos ter mensagens de Joana d'Arc, mensagens do Espírito da Verdade, mensagens de vários espíritos luminares, nos dando instruções de como caminhar num grupamento espírita, nós médiuns, sobre a doutrina dos espíritos. E existe uma fala de Pascal, ainda sobre a questão da mediunidade com Jesus, que ele fala recolhimento, intenções puras e desejo de fazer o bem, tendo em vista o progresso geral. É o caminho para que a gente combata o egoísmo e que a gente trabalhe em prol do progresso. Recolhimento, intenções puras e desejo de fazer o bem são imprescindíveis para aquele que deseja servir com Jesus. Não há outro caminho, gente. Não há outro caminho seguro para que tenhamos uma mediunidade tarefa, uma mediunidade de serviço no bem. E existe uma outra fala de um espírito familiar no item 4, também da Dissertações dos Espíritos, é o capítulo 31, já finalizando, que ele diz assim: se Deus envia os espíritos para instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre os seus deveres, é para que lhes mostrem o caminho por onde poderão abreviar as suas provas. Então, médiuns, se nós estamos em contato com esses espíritos que nos trazem as suas dores, que nos trazem a sua história, que nos trazem as suas aflições, não é para eu ir dar lição de moral para ele, não.
É para me colocar de maneira empática, acolhedora, para que eu possa sentir o que ele está sentindo, aprender com os ensinos dele, para que nós possamos crescer juntos, porque Jesus está aqui para nos auxiliar a crescer. Dar lição de moral a espírito em reunião mediúnica não é a nossa função, porque nós caímos junto com eles em muitas outras questões. Nós precisamos ouvir muito mais do que querer falar, nós precisamos sentir. Nós precisamos colocar o nosso coração a serviço de Jesus. Na emancipação da alma, nós temos uma capacidade perceptiva ampliada, nós temos a capacidade de intercambiar de uma maneira mais fácil, é bonito estar em contato com os espíritos, mas o fenômeno pelo fenômeno de nada vale se ele não agregar em crescimento para todos. Importante que se diga isso. Importante que se diga isso, sobretudo para quando nós falamos de médiuns iniciantes. É importante deixar determinadas coisas bem claro. Médiuns, não há maravilhoso nem sobrenatural. Deus não derroga suas leis. Nós não somos melhores porque nos comunicamos de maneira mais ostensiva com os espíritos. Não somos melhores. Somos apenas servos na seara de Jesus. Com tantas dificuldades, com tantas necessidades de aprendizado, inúmeras, que saibamos usar a mediunidade como um instrumento autoiluminativo. Importante. Então, eu quero dizer para todos aqui presentes, Jesus espera o melhor de nós. E Ele sabe que nós somos capazes, porque somos criaturas divinas. Que Deus seja esse grande Pai que esteja presente nas nossas vidas todos os dias. E Jesus, o nosso grande farol. Que a mediunidade com Jesus seja a nossa meta de todos nós que temos nessa encarnação a oportunidade de servir como médiuns. O meu agradecimento imenso a toda a equipe do GELAC pela oportunidade de falar de tema tão importante, pedindo aos bons espíritos que nos envolvam a todos, que nos ilumine, que nos proteja, que derrame sobre todos nós nesses momentos difíceis energias curativas, energias revitalizadoras, energias de paz, de amor e de caridade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima.